Olha ela aqui. Tá aqui. A base é 4-2-3-1, mas está acontecendo uma coisa desde que o De La Cruz passou a jogar no meio-campo, porque no começo do ano o De La Cruz jogava aqui, e com isso o De La Cruz vinha para dentro, o Gerson aqui vinha para o lado esquerdo, e o Varela ou o Wesley tinha a função de dar amplitude pelo lado direito. Então você fazia uma linha de 5 no ataque, com o De La Cruz sempre por aqui. Hoje está acontecendo um pouco diferente, embora não seja o tempo inteiro, né? Perdeu a bola. Linhas de 4 aqui atrás. Muito espaço curto entre a linha de defesa e a linha do meio campo. Então o adversário vai ter sempre muita dificuldade para transformar a posse de bola em chance de gol. Razão pela qual o Fluminense não furou essa linha defensiva do Flamengo e não chutou nenhuma vez na meta do Rossi. Aqui você vai ter de 12, no máximo 15 metros entre a linha da defesa e do meio campo. E a linha da defesa não sai da risca da grande área. A linha vem aqui. Quando recupera a bola, o time vai jogar com 5 na última na frente e o Everton Cebolinha vai dar amplitude do lado esquerdo. O Luiz Araújo vai dar amplitude pela direita e o Varela pode vir por dentro, e aí você faz um 3-2-5. Só que o Varela não está sempre aqui, não. Muitas vezes o Luiz Araújo vem por dentro e o Varela ultrapassa. Muitas vezes o Luiz Araújo vem por fora e o Varela vem por dentro. Onde tem espaço, dependendo do espaço, o lateral vai ocupar o outro espaço, ou como lateral armador, ou como lateral se lançando. Outra coisa, quando você tem um adversário que tem um atacante só, e muitas vezes o Fluminense tinha um só, o Ayrton Lucas também sai. O Ayrton Lucas também sai. E se você tiver um adversário que vai se fechando, o Ayrton Lucas passa por aqui também, com o Everton Cebolinha vindo mais para dentro. E o De La Cruz vai chegar. Então vai ter momentos em que você vai ver o Flamengo com 10 homens no campo de ataque. E nós estamos falando de um time que não sofre gol. Porque quando faz a transição defensiva, é muito rápido para voltar para o 4-4-2. Muito boa essa explicação. Gênio, PVC. Adorei. Quem gostou também, deixa o like. Os nossos palpites, você e o Hernan acertaram a vitória do Flamengo, mas eu acertei o empate entre Liverpool e City, então tá 2-1, porque eu tinha acertado também o empate entre São Paulo e Palmeiras. Eu vou fazer a nossa escalação daqui até o final do campeonato, da temporada, e aí no final, como vai ser o ano inteiro, no final quem vencer ganha um jantar no sushi vegano na faixa. Fechado? Vamos embora. Pode ser um rodízio de pizza. A resposta do Igor. O silêncio do Igor disse tudo sobre sushi. Eu sou do time dela, vocês não sabem, né? Porque eu sou vegetariano também, então eu vou no sushi vegano. Obrigada, se vocês quiserem o jantar para mim. Até o final da temporada a gente convence o chefe a pagar, dependendo dos números de likes, né? Não é que a gente bate uma meta altíssima de like, aí ninguém nem precisa pagar, pode perder sem pagar nada. Igor, obrigada pelas informações, até breve. Valeu, gente. Semifinal, jogos de volta, né? Semifinais do Carioca, final de semana que vem, nesse próximo agora, sábado, 9 da noite de novo, Fla-Flu, né? Um jogo de volta. E o domingo, 4 da tarde, Vasco e Nova Iguaçu e Vasco, né, no caso. Um detalhe que a festa está prestes a confirmar o jogo de volta. O local, né? Nova Iguaçu tinha costurado um acordo inicial com o Mané Garrincha, mas ontem a informação do Maracanã era muito perto de ser no Maracanã mesmo, então até por isso, Dom Ramon Dias bateu na mesa e falou para o torcedor vir que o Vasco ia para a final, segundo essa promessa aí do treinador argentino do Vasco. Volto qualquer dia desse aí. Como é que está nosso tempo, Dono? Como é que está nosso tempo? Está apertado? Tudo bem, quer falar? Não, tem eu só queria mais saber a impressão do Igor sobre o Fla-Flu às 9 da noite, porque deu 48 mil pagantes, 52 mil presentes. O Vasco, no domingo, deu 57 mil pagantes, 61 mil presentes, o terceiro maior público do Brasil nesse ano. Abaixo do Flamengo e Madureira e do Fluminense LDU. O Vasco Nova Iguaçu é o terceiro público do Brasil no ano. Teve rejeição para o horário do sábado? Algumas pequenas
alguns pequenos clarões ali, mas também tem que pontuar a PVC, que foi um dia que teve um temporal danado ali por volta de 8h30 da noite, raios e trovões no Rio de Janeiro, então isso pode ter afastado quem fez check-in prévio. Mas, de fato, não é o melhor dos horários para o hábito do torcedor carioca, né? Sábado à noite, 9 da noite, enfim. Se fosse um pouquinho mais cedo, eu acho que sim, atrairia mais pessoas para o estádio. De qualquer forma, jogo de ida, a gente sempre tem que ter essa ressalva, né? O torcedor, de repente, está aguardando os trocados para o jogo de volta, enfim. E a expectativa é que sábado esteja lotação completa. O Vasco encheu também pelo fato de que a torcida do Nova Iguaçu, né, ocupou um espacinho pequeno lá de visitante, foi numa configuração parecida quando tem jogos 90-10, né, que foi, de fato, a configuração 90-10. Óbvio que a torcida do Nova Iguaçu não tem essa expressão toda para ocupar o setor todo destinado a ela. Então, Vasco veio em peso, né, o jogo também, quando o torcedor fica mais tranquilo em termos de segurança em jogos dessa natureza. Mas, enfim, a minha expectativa é que tenha um público maior no Fla-Flu de sábado, por ser o jogo decisivo, enfim, e também com essa ressalva de que o Vasco também veio muito forte, né, para usar o Maracanã, tem sempre essa demanda reprimida do torcedor vascaíno de usar o Maracanã mais vezes, eles até foram com a camisa escrita Maracanã para Todos, que é o nome do consórcio que concorre, né, à licitação do estádio. Tem essas nuances, então, nesses dois jogos aí, que eu acabei de explicar sobre a presença ou não maior, né, num jogo ou no outro. Eu acho que, mesmo no horário de 9, vai ter algo próximo disso, de 60 mil, enfim, algo assim, no final de semana, PVC. Show, obrigada, Igor. Até breve. Valeu, gente, até mais. Para encerrar, um assunto muito importante e muito legal também, eu confesso que eu me emocionei. O Cuca fez um pronunciamento sobre a anulação da condenação por um estupro de uma menina de 13 anos. Ele estava tremendo, disse que estava bem nervoso e que leria um pronunciamento para evitar derrapada. Eu acho que ele fez muito bem diante da gravidade do tema e eu acho que ele se colocou muito bem. Vamos ouvir um trechinho só para a gente debater e ressaltar a importância histórica desse discurso do Cuca. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, desde lá do passado. Mesmo assim, eu pude seguir minha vida. Uma mulher que passa por qualquer tipo de violência, ela não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. O impacto dura para sempre. Eu enxergava os problemas, sabe? Inclusive os recorrentes aqui no nosso universo do futebol e dos homens. Mas eu me calei porque a sociedade também permitia que um homem se calasse. Permitia. Agora eu entendo mesmo, sem ainda conseguir me aprofundar para falar do jeito certo, eu entendo que não posso mais me recolher, ficar calado, porque o silêncio, ele soa como covardia. Venho buscando ouvir mais, aprender mais, compreender mais. Não posso eu hoje mudar o passado. Quantos homens que agora me escutam e são capazes de olhar para o passado e rever suas atitudes? Olha a grandeza desse discurso, né? A gente nunca ouviu um discurso com essa contundência de algum nome do futebol brasileiro, com o peso que o Cuca tem. Ele foi ovacionado antes do jogo, ele venceu muito bem. Como técnico, ele é sempre muito elogiado, mas ele podia não... Diante disso, ele mesmo poderia não ter falado nada sobre o assunto, né? E ele ter essa grandeza de falar do jeito que ele falou, acho que é muito significativo. Acho que a gente vai lembrar desse discurso por muito tempo. Ele terminou dizendo que se compromete a fazer essa transformação, a tentar fazer essa transformação na prática e usar a voz que ele tem para, ao mesmo tempo que ele se educar outros homens. A gente vai ficar de olho, né, nessas ações dele, para a gente poder divulgar, para a gente poder ampliar. Tomara que isso se concretize na prática mesmo, mas eu deixo aqui o meu parabéns, porque não vai mudar a história, não vai mudar, não vai trazer de volta a vida da menina, como ele disse, mas ajuda a olhar para o futebol de uma forma diferente daqui para frente, PVC. Eu acho que o ponto mais importante que ele falou é o que a gente falou aqui sobre o caso do Daniel Alves, né? Ou seja, na Espanha, o caso da indenização é ridículo, porque você não indeniza por homicídio. E quando você comete um estupro, você pode acabar com uma pessoa. Você acaba com a vida de uma pessoa.
Você acaba com a vida de uma pessoa a partir de uma violência brutal, de um crime hediondo. Então, o caso do Daniel Alves explica muito bem isso, que ele disse, que o Cuca disse com muito valor, sobre acabar com a vida de uma pessoa enquanto a dele pode prosseguir. Eu acho que ainda tem ponta solta nesse caso, não em relação ao Cuca. O Cuca fez o depoimento ontem que, durante muito tempo, muita gente pediu para que ele fizesse. E o depoimento dele foi muito forte, principalmente, na minha opinião, nesse ponto, de você deixar claro, o estupro acaba com a vida da vítima. A ponta solta que eu ainda acho que tem é você ter um caso de estupro julgado na Suíça que causou 15 meses de punição. É ridículo 15 meses. E eu conversei com o advogado de defesa no ano passado, que diz, não, mas era assim mesmo. Não podia ser assim mesmo. O Cuca, de certo modo, nesses últimos 10 meses, que ele disse que refletiu muito, conversei com o Cuca hoje de manhã, ele pagou a pena dele nesses 10 meses. Porque se ele pegou 15 meses e cumpriu que foi o que aconteceu em 87, se ele ficasse mais 10 meses na prisão, ele ia sair por bom comportamento. Ele teria saído nos 10 meses que ele cumpriu, nesses 10 meses que ele disse que ficou recluso na sua casa, pensando e conversando com mulheres. Ele disse que conversou muito com a mulher dele, e a mulher dele certamente sabe mais o que aconteceu naquele quarto do que nós todos, com as filhas dele, com a Janaína Xavier, com a Marília Ruiz. Conversou com mulheres que deram para ele essa visão feminina que ele diz que não teve porque o mundo dos homens nunca cobrou que ele tivesse. Isso é meio relativo, porque eu estou falando, minha mãe me ensinou que é crime hediondo. Agora, o Cuca fez um depoimento estupendo, talvez atrasado, mas estupendo, e acho que ainda vale perguntar por que o Chico, o Henrique e o Fernando não fazem a mesma coisa. Porque os 3 foram condenados igualzinho ao Cuca. E esse é um ponto que sempre me incomodou nessa história. Por que ninguém quer saber onde é que estão os 3? E vou dizer com algum orgulho, no ano passado, o Chico foi demitido do Grêmio porque o André Rizek e eu falamos que ele estava trabalhando no Sub-15 do Grêmio. O Chico, segundo o depoimento da defesa dos réus, dos 4 condenados em 89, por um crime que aconteceu em 87, segundo a defesa, o Chico foi o único que, de fato, a defesa, há muita controvérsia nisso, a gente não leu a sentença inteira, só a primeira página da sentença, o jornal suíço, não a sentença, diz que havia sêmen dos envolvidos e que os 3 transaram com a menina, praticaram sexo com a menina. Os 3 são Chico, o Henrique e o Cuca, segundo o depoimento do jornal suíço. O Fernando não, o Fernando ficou na porta como guarda-costas, que também é grave, por isso ele também foi condenado. Mas os 3, por que a gente não quer saber onde é que eles estão? O Chico dava treino para adolescentes do Grêmio há 1 ano. E ele foi condenado por estuprar uma adolescente. Então, ainda falta, acho, as pontas soltas. Uma ponta solta é, por que não se fala dos outros 3? Num caso que, na época, foi conhecido como o escândalo de Berna, que passou a ser conhecido como o caso Cuca. E acho que vale também acho que vale a gente citar também o texto que é citado pelo Cuca no pronunciamento aqui do All Sport da nossa companheira Mili Lacombe, que é um texto brilhante, é uma fala muito que para nós homens abre muito o horizonte, né? Quando eu leio a Mili, quando eu escuto a Mili falar,
e essa fala dela que o Cuca cita, essa coluna dela, eu também fiquei bastante impressionado e refleti muito sobre isso. Então, acho que vale também, porque por mais que ele tenha conversado com mulheres, acho que o texto também mexeu um pouco com o Cuca, fez com que ele entendesse muita coisa, e acho que vale muito a gente ressaltar o que há muito tempo a Mili vem falando e escrevendo, né? Ele citou a Mili, é importante a lembrança, porque ele citou a Mili, o texto teve uma importância para ele. Agora, ele fala que ele refletiu, que ele passou esses 10 meses recluso, conversando com muitas mulheres, ele citou Janaína e Marília, e a família dele, as filhas e a mulher dele. Acho que o ponto central, repito, você acaba com a vida de uma pessoa quando você comete um estupro. André, você levantou muito bem essa questão, eu queria deixar aqui meus parabéns também e a minha admiração ao trabalho da Mili, e esse texto especificamente, que é muito legal, se você não leu, aproveita, corre lá no blog aqui dela, no UOL, tá lá, e ela tá dando um curso também sobre machismo para quem se interessar, bem interessante. E ela fala nesse texto que não é sobre o Cuca, né? É sobre todos nós. E até o Cuca cita isso, ele fala, não é sobre mim, mas é também sobre mim. Eu acho que é um pouco sobre todos nós aqui, você também que está escutando a gente no chat. Essa responsabilidade é nossa, né? E muito legal ver o Cuca se colocando como parte do problema e da solução, né? Não mais essa questão homens contra as mulheres, é todo mundo junto nessa batalha. O Davi Trombelli, para encerrar, diz aqui... O Henrique é dono de um armazém em Venâncio Aires. Quando as pessoas falam assim, mas ele não tem a visibilidade. Para a cidade de Venâncio Aires, tem. Para a cidade de Venâncio Aires, ele tem visibilidade, sim. Para o sub-20, para o sub-15 do Grêmio, que o Chico dava treino até o ano passado, ele tinha visibilidade, sim. É diferente a visibilidade? Mas é visibilidade. Para uma comunidade menor, mas é visibilidade. Ter um comércio... Se você botar lá Henrique Etes, aparece o CNPJ. Um comentário aqui do Davi Trombelli, dizendo, vamos esperar por ações concretas. Palavras bonitas não resolvem sobre machismo e morte de mulheres. Realmente não resolve, os números são alarmantes, recordes de feminicídio e de estupro no Brasil, mas durante muitos anos a gente esperou por palavras e nem isso a gente tinha. Então, começamos, né? Eu acho que é histórico esse discurso do Cuca, deixo aqui mais uma vez essa ressalva. Agradeço a você que ficou com a gente até o final, que deixou o like, que mandou o recado, muito obrigada. Lembrando que estamos chegando a 1 milhão de inscritos no TikTok, segue a gente lá, dá moral pra gente lá também, e a gente te espera amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo. PVC, Hernan, valeu, brigadão, até amanhã. Valeu. Até amanhã.